Ok, estamos gravando. Vamos começar aqui então o nosso encontro fraterno de toda quarta-feira. Hoje vamos ver uma parábola muito importante de Lucas, parábola do filho pródigo. E antes de iniciarmos aqui os nossos trabalhos, vamos chamar aqui a querida Márcia Zini, que vai fazer a abertura hoje, gentilmente. Vamos lá, Márcia, por favor. Bom, então vamos nos relaxando, acalmando as nossas almas, entrelaçando nossas auras e levando o nosso pensamento até as fraternidades superiores, subindo um pouco mais até o reino de Ismael, o anjo responsável pela nossa evangelização aqui no Brasil. Junto com ele, vamos até Maria, nossa mãezinha espiritual, que nos acolhe aí no seu manto de amor e de muita luz. Junto com Maria, chegamos até Jesus, nosso amado Mestre, que há 2000 anos aqui esteve, deixando o seu evangelho de amor e o caminho para chegarmos até Deus. E todos juntos chegamos até Deus, Pai da vida, o qual agradecemos a presente encarnação, a oportunidade de estarmos aqui espiando nossas dívidas, nos tornando espíritos melhores. E por tudo que somos, por tudo que temos, fazemos a oração que Jesus nos ensinou em agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Bom estudo. Muito bem, obrigado, Márcia Zini. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que chegou, a Rosina, dá um oi para a Rosina, dá um oi para a Regina Domingues, né? Sejam todas muito bem-vindas e vamos começar, né, gente? Vamos começar, que hoje tem muita coisa para a gente falar. Hoje eu não vou... Hoje a gente vai fazer uma aula raiz, nada de filminho, nada dessas coisas, não. Hoje vai ser na raça essa aula aqui hoje. Espera um pouquinho só, deixa eu só colocar aqui. Opa, pronto. Então, vamos só chamar a atenção, como sempre. É bom, né, gente? A vida é corrida, às vezes a gente perde alguma coisinha, tem sempre uma coisinha diferente lá no nosso canal. Tem a aula passada da Torre Inacabada, o Pastor e a Ovelha, a Mulher e a Moeda. Inclusive, nós vamos ver hoje a terceira parábola nessa sequência do capítulo 15. Tem a exposição Caridade Acima de Tudo, que eu acabei meio que fazendo em cima dessa aula do pastor e da ovelha, da mulher e da moeda, mas principalmente do bom samaritano, falando sobre essa questão de você olhar o próximo, né, como um próximo mesmo, e não um próximo que de repente não é bem próximo, né, e levar em consideração que a caridade está aí para... nós temos que... a caridade ela tem que ser democrática, no fundo, assim, a gente não pode se colocar melhor em relação a outros aí, outras pessoas, por uma questão social, por uma questão econômica, política, social, sei lá, enfim, a gente tem que olhar isso, que a caridade ela tem que estar acima de todas essas questões, a gente tem que estar sempre preparados aí para poder ajudar, né, no que for possível, e não criticar quem está ajudando, né? Isso também é muito importante. E hoje, quarta-feira, como vocês sabem, sempre tem podcast novo, e hoje nós estamos colocando o Saber Ouvir, o capítulo 23, e aqui é importante, no capítulo 23, porque nós estamos chegando no capítulo 25. O capítulo é bom, o capítulo tem umas informações interessantes sobre como os seus espíritos têm informações sobre familiares, pessoas que ficaram aqui na Terra, né, encarnados. E, então tem uma discussão legal do Lísias com o André Luiz, mas eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, nós estamos nos aproximando do capítulo 25, e no capítulo 25 começa uma nova fase do André Luiz em nosso lar. Então, só para chamar aí a atenção de vocês para isso, quer dizer, como se fosse um novo momento, um novo livro, né? É um livro dentro do livro. Então, agora o André Luiz vai começar a trabalhar a partir do capítulo 25, e nós vamos aí mudar uma série de coisas também no programa, vamos tentar fazer 2 capítulos por episódio, também a partir do 26 e o 27 nós já vamos tentar fazer juntos, num episódio só, tentar também... Estou falando tentar, gente, porque nós estamos aqui. De ideia nós temos aos montes, né? Eu e as Sandras aqui, porque não falta é ideia. Agora precisa ver se na prática a coisa funciona, mas a ideia realmente é tentarmos fazer aí um episódio de uns 45 minutos,
com os 2 capítulos, lendo os 2 capítulos e com os comentários, tudo mais. Então, a gente vai tentar isso a partir do 26 e do 27, mas o ponto de virada é o capítulo 25, daqui a 2 semanas, então, uma nova fase no nosso lar e uma nova fase com o André Luiz também, que ele vai começar a trabalhar. Bem, e eu queria aproveitar aqui e dar 2 dicas culturais para vocês. Uma delas, deixa eu só ver se eu consigo fazer funcionar esse negócio, uma delas foi dada, por isso que eu falei que eu queria falar da Liliane, porque a Liliane, na quinta-feira passada, depois da nossa aula, ou na quarta ou na quinta, não lembro bem, eu acho que foi na quinta, a Liliane me chamou a atenção para esse filme, que está disponível agora na Netflix, e que Somos Todos Iguais. Então, e é um filme legal porque ele conversa muito, ele tem um diálogo com as aulas que nós fizemos na semana passada sobre a ideia do sem-teto, de ajuda ao próximo, da caridade. Então, tudo isso tá muito em discussão nesse filme que eu recomendo, está aí na Netflix, mas, se eu não me engano, também tem está passando de vez em quando, passa na sessão da tarde também. Mas, enfim, se vocês tiverem aí a Netflix e tiverem essa possibilidade de assistir a esse filme, eu sugiro aí, agradecendo a dica da Liliane, que me chamou a atenção, que o filme estreou aí na Netflix, apesar de ser um filme antigo. Aliás, viu, Liliane? Inclusive, quando você falou, eu não percebi como era o filme. Eu fui ver o trailer e tal, mas depois eu fui ver e eu tinha assistido, mas há muito tempo, mas a memória é uma vaga lembrança, mas não teve problema, assisti de novo porque o filme é bem legal, é bem interessante, vale a pena. A outra dica que eu gostaria de dar para vocês, deixa eu só ver se isso aqui, isso, Leandro Carnal, isso. Leandro Carnal colocou essa semana um vídeo de 17 minutos, ele explicando o Pai Nosso. E eu sugiro fortemente que vocês assistam, é um vídeo curto, e ele é muito didático na explicação, então passa muito rápido aí, é só procurar no canal dele, o canal, se eu não me engano, é Prazer, Carnal. Prazer Carnal. Então, esse é o canal aí dele no YouTube, e acho que ele colocou, acho que segunda-feira, esse vídeo, e eu recomendo fortemente aí para vocês. Ele dá uma explicação, ele vai frase por frase, faz uma série de conexões, inclusive com o judaísmo na época lá de Jesus. Então, vale muito a pena vocês darem uma olhadinha, é um conhecimento a mais, e o canal realmente tem aí esse dom de poder explicar direitinho essa questão aí, principalmente do Pai Nosso em geral, mas em especial aqui para nós, acho que interessa muito esse assunto, o Pai Nosso. Então, ficam essas 2 dicas culturais aqui, o filme e essa palestra do Karnal lá no canal dele, beleza? Então, pronto, momento cultural encerrado. Vamos aqui falar das parábolas do capítulo 15, que nós já vimos na semana passada, e vocês se lembram que essas parábolas, elas são uma resposta de Jesus a uma provocação, né? Os fariseus, doutores da lei e tal, estavam lá meio que criticando Jesus, meio não, estavam criticando Jesus, porque ele se reunia aí com coletores de impostos, com pecadores, prostitutas, ficava junto dessa turma, e aí o Jesus então vai dar uma resposta para eles em relação a isso. E essa resposta ele faz em 3 parábolas que ocupam aí todo o capítulo 15. Então, o que Jesus está querendo mostrar para eles a partir dessas parábolas é que a convenção deles da sociedade humana não é a mesma coisa do que Deus pensa. Então, por isso que ele vai recolher, o pastor deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma. É uma coisa meio absurda. Como assim? Você vai deixar 99? Não, vai atrás e ainda tem festa, ainda vai avisar para todo mundo que conseguiu achar aquela ovelha. Então, é isso que Jesus está nos colocando na primeira parábola, que ele conta como resposta a essa provocação dos fariseus e dos doutores da lei. Depois, ele vai contar a segunda parábola, também curtinha, que é a da mulher e da moeda, ou, eu até esqueci de mencionar isso na aula passada, que tem muitos lugares que fala da dracma, né, que era o tipo da moeda lá da época. Então, tem a parábola da mulher, da mulher e da moeda, e ela procurando, ela perdeu, ela tinha 10 moedinhas, e ela perdeu uma, e ela deixa a casa praticamente de cabeça para o ar, varre tudo atrás da moeda e encontra, e fica feliz, e conta para as amigas e para as vizinhas e tudo mais. Então, de novo, aquele momento do resgate, você pode ter 9, mas você vai atrás daquela uma que você perdeu. E hoje nós vamos ver a parábola do filho pródigo, que é a continuação dessa conversa toda. Então, veja que Jesus está alinhavando uma parábola atrás da outra para mostrar sempre e reforçar essa ideia que Deus tem uma outra
ideia, ele vai atrás de um quê? Da compaixão, da misericórdia, ele está sempre de olho nessas pessoas que de repente estão aí marginalizadas, estão num caminho também, ou num caminho errado e tal, mas ele está sempre de olho nessas pessoas e sempre acolhendo amorosamente esses que estão de repente meio perdidos na vida. E eu propus para vocês, eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade de trazer a Bíblia, para a gente fazer a leitura juntos aqui. Então, eu vou até sair daqui, deixa eu ver se eu consigo, né? Porque aqui, às vezes, não funciona muito bem a minha... Peraí, deixa eu só ver aqui. Opa. Aqui, deixa eu interromper, ID, deixa eu só colocar ID, e interromper aqui o compartilhamento. E aí eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer a leitura com vocês da parábola, vou pegar aqui a Bíblia pastoral, que não tem jeito, é o texto mais tranquilo para... Ela foi feita para isso, para esse momento de diálogo mesmo, em voz alta. Então, ela tem um texto mais gostoso, e aí nós vamos debatendo aqui essa parábola. Depois eu volto para o PowerPoint, e a gente vai ver outras questões, outros ensinos aí, de repente pode nos chamar a atenção para outras interpretações, tá bom? Então, vamos lá, vocês fiquem à vontade para me interromper, se vocês precisarem, ou quiserem fazer algum comentário, a gente vai fazendo aqui, viu, Luiz? Você também fica à vontade para me interromper. Então, vamos lá, estamos no capítulo 15, começamos a partir do capítulo 11. Curiosamente, como vocês sabem, não tem um ISO 9000, não tem uma ABNT que determina qual é o nome dos capítulos, cada um faz do jeito que bem entende. Então, essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas, por exemplo, na Bíblia pastoral, ela é identificada como a parábola do pai e seus dois filhos. Parábola do pai e seus dois filhos. Mas está tudo bem. Continuamos aqui com a parábola do filho pródigo. Aí começa desse jeito lá o 11. Jesus disse também, porque ele já tinha falado duas parábolas antes. Então, vamos agora para a terceira. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Então, o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aqui eu acho que vale uma paradinha, né? Quer dizer, que herança que é essa? Já estamos aqui, já vamos fazer, acho que vai ficar muito claro que o pai é Deus, perfeito? O pai é Deus. Aí ele dá a herança para esse filho mais novo, uma parte dessa herança, pelo menos. E o que seria essa herança que Deus nos dá? Porque nós estamos representados de alguma forma nessa parábola, né? Então, uma das ideias, uma das possibilidades, assim, ele te dá a possibilidade de uma encarnação, ele te dá dons, ele te dá uma série de ferramentas para você utilizar na sua vida. São essas riquezas todas que ele compartilha. Ele permite que você use, que você tenha esses recursos. Tudo bem? Essa é uma das possibilidades de interpretação para essa situação. Aí o que acontece? O sujeito lá, o filho, recebe essa herança, e aí, o que ele faz? Ele se aproxima do pai ou ele se afasta do pai? Ele se afasta do pai, perfeito? Ele vai, como diz aqui, ó, poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. Ou seja, ele vai embora, ele se afasta do pai, ele não quer mais nem saber do pai, ele vai embora. Perfeito? Olha como é uma similaridade, muitas vezes, quando nós estamos presos aqui nesse mundo material, às vezes está lá, né? Vou encarnar, vou fazer as coisas, tudo que está planejado e tudo mais. Aí chega aqui, gente, dá BO, né? Dá ruim, como se diz. A gente esquece, a gente pega aquela herança e vai fazer outra coisa com a herança. E é isso que a parábola está nos contando, que Jesus está nos colocando. Então ele diz o seguinte: depois que ele sai, ele se afasta do pai, e aí ele diz o seguinte: e aí esse filho mais novo esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, vejam, ele se afasta do pai, ele vive uma vida desregrada, porque ele está já num caminho totalmente perdido, tá? Ok? Ele está num outro mundo material total, ele está vivendo a vida loucamente, ele está gastando toda aquela herança que ele recebeu do pai, ele está gastando todos aqueles recursos que ele recebeu de consciência, da parte mais, eu estou falando mais da parte mais espiritual, não estou falando da parte de matéria pecuniária, não é isso, mas ele tem os dons, ele podia estar utilizando aquilo de uma outra maneira, e ele vive de um outro jeito, cada vez mais afastado do pai e vivendo de uma forma desregrada. Tá? Até o momento que acontece o quê? Tem a fome, tem a dor, tem o sofrimento. Olha só,
Não tem jeito, ele está num caminho que ele está indo para uma situação extremamente complicada. E muitas vezes acontece isso na nossa vida também. Às vezes a gente toma vê se a gente acorda, né? Começa a ter uns problemas. Olha, né? Vê se para, pensa, volta para sua consciência. E é o que ele está acontecendo aqui com ele nesse momento. Ele já está vivendo uma situação difícil. Então, foi então até um dos habitantes da região, porque estava tendo muita fome, ele já tinha gastado todo o dinheiro dele e tal, né? Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Olha só a situação que ele está chegando. Está indo numa escala, está quase o pré-sal, ele está indo, né? Ele está indo cada vez mais para baixo. E vocês sabem, nós já falamos isso em outras aulas, quando aparece a ideia de porco, aqui aparece no Novo Testamento porco, acende o sinal amarelo, porque está mostrando o quê? Ou alguma questão de uma espiritualidade muito baixa, ou numa situação extremamente ruim, né? Do ponto de vista de elevação espiritual. O cara está lá para baixo mesmo, porque o porco era um animal considerado impuro lá para os judeus. Não sei se continua sendo assim ainda, talvez os mais ortodoxos e tal, mas tem essa questão aí do porco, tem essa simbologia de ser uma coisa negativa. E ele vai lá cuidar dos porcos. Então, olha só como ele está descendo. Ele queria matar a fome. Ele queria matar a fome. Estamos falando do filho mais novo. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos. Olha só a situação em que ele chega, cada vez mais dramática a situação dele. Mas ninguém lhe dava nada. Ele estava num ambiente que ele estava passando fome, necessidade, ele estava numa situação desesperadora. Então, caindo em si. Agora, gente, agora é o momento que eu me identifico muito com essa parábola aqui. Então, é o momento em que ele cai, ele desceu tanto, mas ele tomou tanta invertida, né, assim, das coisas que vão acontecendo, uma sucessão de situações negativas que vão acontecendo com ele, que ele para um momento e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Né? E é o que ele vai fazer agora. Ele vai pensar e tentar aí fazer um momento de tentar conseguir essa consciência novamente. Então ele fala o seguinte: então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não mereço ser chamado seu filho. Trate como um dos seus empregados. Então, agora é aquele momento do quê? Arrependimento. Arrependimento. Ele percebeu, caiu a ficha, ele entende o que aconteceu, ele se desconectou com o pai, e ele precisa se reconectar novamente, porque mesmo que ele vá se reconectar com o pai numa situação ainda inferior, está melhor do que quando ele estava aí numa situação sem essa conexão com o pai. Por mais que ele vá numa situação humilhante, né, de humilhação e tudo mais, mas não importa, pelo menos ele está em conexão com o pai. E muitas vezes acontece isso também conosco quando nós começamos a fazer nossa reforma interior. Às vezes a gente se arrepende, fala: puxa, por que eu não percebi isso antes e tal? Mas não importa, o importante é que a gente conseguiu voltar para um caminho positivo, um caminho de luz. Bem, então, disse aqui Jesus, então ele se levantou e foi ter com seu pai. Ele se levantou, porque ele estava caído, ok? Então ele se levanta, volta a ser de novo um espírito, né? Volta a ser de novo um espírito com consciência, dono de si, sabendo o que ele está fazendo, sabendo que ele precisa ter aí um outro tipo de atitude. E aí, quando ele está caído lá, dando comida para os porcos, ele se levanta. Então, é bem simbólico isso. E ele vai lá ter com o pai. Então, ele vai tentar novamente uma reconexão com o pai. Ele ainda estava longe, então ele está chegando na fazenda. Quando o seu pai o viu, olha só. E aqui é interessante, como será que o pai vai receber o filho? Ah, sai daqui, suma daqui, né? Não, você já pegou a sua herança, já fez todas as bobagens que você tinha que fazer, vai embora. Esse poderia ser um pensamento natural e normal, inclusive dos fariseus, dos doutores da lei. Se vocês compararem com a questão das prostitutas, com a questão dos cobradores de impostos, esses aí fiquem longe, são todos pecadores. Não quero nem ver vocês pintados de ouro aqui. Essa é a lógica. Mas qual é a lógica de Deus? Aí Jesus vem colocar aqui para nós. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. E aí o que vai acontecer, gente? Encheu-se de compaixão. Olha só, compaixão, misericórdia. Né? Encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura.
Olha só, tudo totalmente ao contrário do que deveria acontecer, né? Não, não, sai daqui, não quero ver você daqui. Agora você está vindo, né? Acabou tudo, gastou todo o seu dinheiro, agora você vem atrás de mim? Não, amigo, vai cuidar da sua vida. Reação humana. Essa é a reação que Jesus está dizendo que Deus vai ter conosco? Não, ao contrário. Ele vai ter uma reação amorosa, ele vai ficar feliz de nós termos voltado para aquele caminho inicial, caminho de conexão com o Pai, né? O filho, então, lhe disse, depois que o pai está lá abraçando, feliz da vida com o filho, então, lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Então, ele nem ouviu o que o filho estava falando. Ele já foi mandando, traga aí sandália, traz a túnica. Não, ele tem que estar vestido, ele tem que estar... chegou, ele estava morto, ele estava morto e voltou. Ele está morto e está vivendo agora, está voltando. Então, vamos festejar. Olha que alegria, ele estava no caminho errado, voltou para um caminho, está no caminho bom novamente. Bacana essa expressão, né? E estava tudo muito bem, tudo muito legal, até chegar a comparação agora, e nós vamos ver o filho mais velho, que simbolicamente, seria o pensamento mais legalista, seria o pensamento dos fariseus, seria o pensamento dos doutores da lei. Então, Jesus vai mostrar a diferença de comportamento entre um e outro. Então, ele vai falar aqui: seu filho mais velho estava no campo, estava trabalhando, estava lá, fazendo as atividades dele. Quando voltava, já perto de casa, ouviu música e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: seu irmão chegou, e seu pai matou o bezerro gordo, porque o recuperou com saúde. Então, quem é que recuperou com saúde? Né? O filho voltou, está bem. Então, o filho mais velho ficou cheio de raiva, e não queria entrar. Seu pai, olha, ele não queria entrar, ele se afastou, ele não queria nem ter contato, ele estava completamente desequilibrado com aquilo lá. Como assim? Né? E agora nós vamos ter a conversa. O pai, então, sai de casa para conversar com o filho mais velho. Olha só a atitude, vou lá falar com ele. Não importa, né? Uma situação normal, se quer ficar lá, fica. Eu não posso fazer nada, quer ficar emburrado, fica. Nós vamos continuar aqui. Não, o pai vai lá e vai falar com o filho mais velho, vai conversar com ele. Falou assim, seu pai saiu e insistia com ele, para que ele entrasse, para que ele festejasse a volta do irmão mais velho. Mas ele respondeu ao pai: eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho, ele não fala assim, meu irmão, esse seu filho, ele já está, né, fora do esquema, ele não me pertence, não sei quem é esse sujeito, esse seu filho, que devorou os bens do Senhor com prostitutas. O Senhor matou para ele o bezerro gordo. O pai, isso aqui é terrível, né, gente? É o ser humano, né? Não tem como. O pai lhe respondeu: filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, ele está tentando explicar para o filho mais velho: olha, né, estamos juntos, não tem uma diferença. É óbvio, você também está do meu lado, você também tem todos os mesmos recursos, não vai mudar, não vai alterar nada, mas veja, o seu irmão estava perdido, ele insiste nisso, o seu irmão estava perdido e voltou. Né? E é motivo de júbilo isso, tentando mostrar para ele sair daquela sintonia. Né? E assim Jesus, então, encerra essa parábola, que tem dois grandes momentos, e que era uma resposta, então, para os fariseus. Alguém quer fazer algum comentário antes de a gente entrar aqui? Luiz, pode falar, que eu vou depois dar outras explicações aqui. Essa parábola de Jesus deve ter chocado muito os fariseus, porque
pedir, na época de Jesus, pedir a herança ao pai enquanto o pai estava vivo, significava uma grande ofensa ao pai. É como se estivesse quase que matando seu pai em vida, não é? E repara o que o pai fez, que muita gente não percebe disso. O pai deu igual. Tá lá, e repartiu entre ambos. Todos receberam a mesma coisa. Só que eu acho que essa parábola é uma apologia do livre-arbítrio. Um recebeu e foi, o outro recebeu e ficou, e depois ficou reclamando, né, Antônio? Não sei se você concorda com essa parte do judaísmo, que era uma ofensa brutal. Sim, não, tem várias questões, né? Várias questões, e essa é uma delas. Eu vou até apresentar outras aqui, que eu achei umas interpretações assim, um pouco diferentes, e é bacana a gente ver todas essas possibilidades de interpretação. Mas nós temos aquela principal, né? Aquela que é assim o eixo. Quando você vê que que Jesus está respondendo aos fariseus e aos doutores da lei, você consegue entender simbolicamente o que ele está querendo mostrar em relação ao filho mais novo e como que Deus fica feliz quando essa pessoa volta, acerta, estava perdido e volta. E como é importante você estar próximo dessas pessoas também, você não afastá-las, que era o que o filho mais velho queria. O filho mais velho queria que o irmão fosse afastado, né? Porque não foi Jesus que disse mais vale um pecador que se arrepende do que 99? Exatamente. Essa é a ideia. Mas para o pessoal da época, né, para os fariseus, imagina, o que você tem que fazer é seguir a regra, seguir a lei. Se você não segue a lei, você é irrecuperável, você não tem jeito. E Jesus vai falando, não é assim, você tem que estar junto com essas pessoas, você tem que dar essa possibilidade, essa abertura para que essas pessoas, de alguma forma, em algum momento, voltem, né, se enquadrem. Sim, é um pouco como o padre Júlio falou lá naquele vídeo que eu coloquei semana passada, sabe? Você está lá mostrando o acolhimento. Ah, mas a pessoa vai entender, ela vai compreender? Isso é um outro problema, essa é uma outra circunstância, né? Se ela vai se recuperar ou não, isso é uma outra situação, é o livre-arbítrio que o Luiz está colocando. Cada um está pronto ou não está pronto, né? Depende muito da situação. O filho mais novo precisou dar comida para os porcos, ou seja, ele teve que chegar numa situação realmente de muito sofrimento para ele poder mudar a cabeça dele. Então, às vezes, também tem isso, cada um de nós tem o seu momento de despertar, mas a gente tem que estar sempre, Jesus está querendo mostrar o quê? Que nós temos que estar sempre atentos a esse acolhimento, a essas pessoas que, de repente, estão nos caminhos aí um pouco estranhos, estão um pouco distantes. Muito bem. Alguém tem mais alguma coisa? Eu posso seguir aqui? Beleza. Essa parábola é muito legal, gente. Lucas é um evangelho bem interessante. Eu vou agora falar aqui do Ariovaldo, porque o Ariovaldo, eu gosto muito desse nosso grupo, porque o nosso grupo ele está sempre dando, sabe, está todo mundo juntos aqui, e cada um dando aqui suas contribuições. Eu acho isso muito legal, seja pelo filme que a Liliane sugeriu, ou mesmo a Aide, numa aula anterior lá, que ela me chamou a atenção, olha, Jesus estava tendo uma refeição com os fariseus e fez um milagre no sábado lá dentro, na frente deles e tal. Então, são essas questões que eu acho muito bacana no nosso grupo, quer dizer, todo mundo aqui juntos e trabalhando e trazendo algo para compartilhar. E o nosso querido Ariovaldo trouxe para mim esse livro, me indicou, esse Evangelho Sem Mistérios, o Evangelho de Lucas sob a ótica espírita, que eu não conhecia, do Morel Felipe Wilcon, né? E que eu vou trazer aqui algumas reflexões desse livro, porque eu achei que ele tem umas sacadas boas aqui, de um ponto de vista espírita. Mas antes de entrarmos aqui, vamos lá. Aqui. Nós vamos aqui falar o que ele pensa um pouco aqui sobre essa questão do filho pródigo, né? Então ele fala o seguinte: quando o filho pródigo decide voltar para casa, assim que o espírito se levanta, ressurge para a vida em direção ao Pai. Deus nos recebe o quê? De braços abertos, que é o início da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. Deus está sempre pronto a nos receber. Nós é que precisamos estar receptivos. Olha aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. E isso o que é? É o livre-arbítrio. Cada um aqui vai ver se está pronto ou não está pronto. É uma questão de consciência. Às vezes você tem que estar lá naquele sofrimento, até que a hora que acorda e fala, não, esse caminho não está bom para mim, eu tenho que mudar. Mas quando acontece isso? Quando nós estivermos receptivos. Nós é que precisamos abrir as portas do nosso coração e da nossa mente, para que possamos novamente sentirmos-nos como seus filhos. Filhos de quem? De Deus. Eu achei bacana isso.
outra coisa, o pai manda, e aqui é uma questão simbólica que ele apresenta, que eu achei interessante, eu nunca não vi isso em outro lugar, e eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Então, o pai manda que ele coloque a melhor roupa, que é a estola, né? Uma roupa especial, usada por pessoas importantes, o anel na mão e a alparca, ou sandália nos pés. E aí, o autor, ele faz umas comparações. Por exemplo, a melhor roupa. O que é a melhor roupa num sentido espírita? É um perispírito livre das antigas impurezas, graças a um estado de consciência novo. Olha que bacana essa comparação que ele faz. Eu achei bonito isso. Você está tentando melhorar aquela sua consciência, ter um novo estado de consciência, isso te ajuda, seu perispírito fica mais purificado, vamos chamar assim, você melhora essa situação, você não está mais lá sujo, junto com, dando comida para os porcos, uma situação em que seu perispírito devia estar lá bem sujinho, né? Outra coisa que ele fala aqui, o anel na mão é um símbolo de um ciclo que se completa, quando o espírito que partiu de Deus para desenvolver o livre-arbítrio volta a Deus pela conscientização. Como ele bate muito nessa questão da consciência, aquele momento que a gente tem a consciência de que, puxa, preciso mudar, e nesse caminho não está dando certo, eu preciso alterar algo aqui na minha vida, porque senão esse negócio vai me levar realmente para um buraco, eu não vou sair mais disso. Sandália nos pés representa a separação entre o espírito e a matéria, diz lá o autor, né? O espírito já não está grudado ao pó da terra. Eu achei isso aqui tão legal. O cara realmente tem que ter muita criatividade para pensar nisso, né? O espírito já não está grudado ao pó da terra, já sabe que está na matéria, mas não é matéria. Então, ele cria uma nova consciência. Ele entende que o mundo material não é o mundo, o único mundo ou o mundo mais importante, não. Você tem que estar nos dois mundos, tem que estar lá meio que equilibrando, e não pode esquecer de hipótese alguma do mundo espiritual, da elevação espiritual, da transformação moral. Muito legal essa ideia da sandália nos pés aqui. Que mais? Aí vem essa frase, também ele destaca, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Estava morto. Então, de novo aqui, a ideia da consciência. Ele havia perdido a consciência da sua imortalidade, dele como espírito, porque ele estava perdido no mundo material, pois que ele estava morto. Tinha se perdido, assim como a ovelha perdida ou a dracma perdida das outras parábolas. Então, veja o esforço para você recuperar essas pessoas que estavam perdidas, né? Tanto a ovelha quanto a dracma, como esse filho que estava perdido. Como é importante, como tem uma importância para Deus recuperar todo mundo, ou ficar pelo menos na espera de que todo mundo volte, todo mundo retorne, todo mundo volte para o caminho correto. O que mais eu tenho para trazer para vocês aqui? Isso aqui é importante, isso aqui é legal. Também o Morel aqui, o Felipe Wilcon, fala o seguinte: nenhum espírito está perdido para sempre, tá? Nenhum espírito está perdido para sempre. O espírito perdido é um estado provisório, de onde ele sai experimentando e consciente das consequências, ou não, né? Uma hora ele pode ter, né? Uma hora ele vai ficar consciente das consequências de suas escolhas. E quando isso acontece, aí ele vai estar pronto para retornar a Deus, religar-se com Deus. É o momento, então, que ele percebe. Quando ele levanta, ele para e pensa, puxa, isso aqui está errado. Pô, lá com meu pai eu podia ter outro tipo de conforto, mesmo chegando lá, né, meio como funcionário. Mesmo que eu fosse lá o pior, o mais reles funcionário do meu pai, eu estaria sendo mais bem tratado do que eu estou aqui nesse momento. Então ele tem aquele momento de consciência de que o caminho que ele está seguindo não é o caminho correto. E a partir desse momento, quando ele percebe que as escolhas dele o levaram para uma situação negativa, aí ele está pronto para retornar a Deus e a religar-se a Deus, diz aqui o Morel Felipe Wilcon, nesse livro O Evangelho Sem Mistérios. Tudo bem por enquanto, gente? Deixa eu só colocar a Rita aqui de novo. Peraí. Bom, vamos lá. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o filho mais velho, aquele que ficou irritado, ficou lá meio incomodado com aquele carinho todo que o pai estava dando para aquele filho mais novo que saiu aí, gastou toda a herança e tal. Vamos lá ver que agora eu vou mudar um pouquinho. Hoje eu vou usar a Bíblia de Estudos Ave Maria para essa reflexão aqui. Eles têm algumas questões que eu achei interessante para a gente poder compartilhar. É até bom para a gente também ter contato com outras fontes também, né? Então vamos lá. Jesus revela que Deus ama com igual medida tanto o seu filho mais velho quanto o filho mais novo. Então, a gente vê que ele foi lá, abraçou o filho mais novo, e quando o filho mais velho estava fazendo birra, ele foi lá também falar com o filho mais velho. Então, ele, puxa, né, ele ama os dois da mesma maneira.
Então, mas tem uma diferença. Qual é a diferença? A diferença desse amor, quem a impõe são os dois filhos. Cada um tem um tipo de reação. Eles que se afastam de Deus, muitas vezes, né? O filho mais novo, porque pegou a herança, né? E se mandou, se foi um lugar distante, se afastou de Deus. E o filho mais velho, quando faz birra, não quer nem entrar na casa, não quer ter aquela convivência com o pai. Então, a diferença desse amor, quem a impõe são os dois filhos. Então, muitas vezes somos nós. Deus está sempre querendo estar, que nós estejamos próximos dele. Mas nós aqui, às vezes, pelas consequências da vida, pelas nossas atitudes, nós nos afastamos de Deus. O que mais aqui? O filho mais velho, isso aqui eu acho bacana também, né? Porque tem umas questões boas aqui para nós pensarmos. O filho mais velho acredita que fez o suficiente para ganhar para si todo o amor do pai. Olha o egoísmo rodando aqui. Porque não contrariou nenhuma das suas ordens e, portanto, tem de ser recompensado, ao passo que a conduta do mais novo deve ser castigada. Aí eu coloquei aqui legalismo, para mostrar que é o que, como pensavam os fariseus, os doutores da lei. E Jesus está mostrando, não, não é isso. Não podemos ter esse tipo de pensamento. E não acontece só isso nesses momentos, quer dizer, também, quando a gente for passar na nossa casa espírita, na nossa convivência, espírita também acontece isso. Pô, eu tenho 30 anos de espiritismo, né? Estou sempre aqui, de repente vem um sujeito aqui e tal, casa aquele incômodo, né? Quem é você? Como assim? Né? Tem um pouco isso, sempre tem. O ser humano é assim, é desse jeito. Só que nós temos que tomar cuidado com isso, né? Quer dizer, essa ideia de que nós estamos lá para servir, estamos lá para trabalhar, todos nós, né? De algum jeito. E não tem um melhor do que o outro, pior do que o outro, está todo mundo junto com o pai. Acho que essa é a principal ideia. E é importante que aquele que estava se afastando, poxa, agora está tendo uma oportunidade para se reconectar novamente. E diz lá a Bíblia, Ave Maria, ela fala o seguinte: o escandaloso, eu coloquei aqui entre aspas, o escandaloso da parábola, é que Jesus mostra o filho mais novo como o que atrai para si o amor do pai, apesar de tudo o que ele fez. Então, o que está mostrando aqui? Por que é escandaloso? Porque ninguém, os fariseus, os doutores da lei, não iam dar essa misericórdia, ter compaixão com essa pessoa. Não, ele é um pecador, ele é um coletor de impostos, ele é uma prostituta, afaste-se daqui. Mas por isso que causa escândalo, até como o Luiz mesmo mencionou, né? Mostra um escândalo, é um choque mesmo para ele. Nossa, mas como assim? Por quê? O pai tem um outro tipo de raciocínio, que é a partir da misericórdia. A pessoa errou, mas ela está querendo se reconectar, ela está querendo ir para um novo caminho, então aí o pai acolhe. O que mais? O Evangelho Sem Mistérios ressalta a questão da diferença de experiência de vida dos dois irmãos. Eu gostei muito gostei muito da criatividade de pensamento. Ele está colocando uma outra circunstância que eu nunca tinha lido isso, ou pelo menos visto alguém fazer esse tipo de análise, que é assim: o filho mais novo, ele vai passar lá, conhecer outras coisas, ele vai ter outro tipo de experiências e tal, ele vai ver muito mais o que é a vida. E o filho mais velho, não, porque ele fica sempre naquele cercadinho, ele não sai daquela fazenda, ele é um bom trabalhador, mas ele não sai daquilo, ele não tem a experiência de vida que vai ter esse filho mais novo. É uma ideia, eu não sei se é a melhor ideia, mas eu achei muito legal e eu trouxe aqui para a gente refletir juntos. Então, ele conta o seguinte: ele faz aqui uma espécie de uma parábola, o autor, né, do Evangelho Sem Mistério, ele conta uma parábola, para tentar mostrar essa ideia do que ele está querendo nos colocar. Então, ele fala o seguinte: dois espíritos reencarnam com a tarefa de trabalhar em benefício do próximo num centro espírita. Então, está dentro do nosso ambiente aqui. Um deles, representado pelo irmão mais velho, desde cedo toma contato com o espiritismo, se interessa pelo assunto e se torna um trabalhador da casa. Não é o meu caso, tá, gente? Imagino que seja o caso de vocês já estão aí há muito mais tempo, já nasceram no centro espírita, mas não é o meu caso, eu não estou nessa fase aqui. Aí vem o outro, o mais novo. Embora se interesse pelas coisas do espírito, se perde no meio do caminho, se distrai com inúmeros outros interesses, comete vários erros, compromete-se com espíritos encarnados e desencarnados de baixa evolução, busca a satisfação material como solução para o seu vazio interior, até que chega ao auge da decadência. Olha só que interessante isso. Aí o que vai rolar aqui? Então, sem alternativa material, esse filho mais novo, esse espírita mais novo,
sem que nada mais o satisfaça e resolva seus problemas existenciais, ele recorre a Deus e volta ao estudo do Espiritismo. Muda sua mentalidade, encontra no serviço ao próximo um meio construtivo de viver. Então, ele muda, porque agora ele está vendo aquilo com outros olhos, ele está vendo aquela situação, ele está valorizando aquele estudo, aquele conhecimento, aquela caminhada e aquele caminho que está sendo apresentado para ele. É como se ele tivesse com fome e colocam para ele, na frente dele, um prato de comida. Então, ele vai valorizar cada grão daquele prato de comida, daquela comida que está lá naquele prato, né? Ele vai comer aquilo com vontade, ele não vai desperdiçar nenhum restinho da comida. E aí vem a ideia dele aqui, do autor, né? Por ter experimentado tantas dores e dissabores, né? Situações aí complicadas, compreende facilmente os anseios e angústias do próximo, diferentemente do seu irmão mais velho, que nunca experimentou nessa existência as dores relatadas nos livros que lê. Então, de repente, o que o autor está querendo colocar aqui para nós é que o irmão mais novo, apesar dessa apresentação tardia para o trabalho, ele está mais preparado que o mais velho. Mas mais preparado em que sentido? Ele consegue compreender melhor o outro. Ele consegue compreender, ou tem mais assim, maleabilidade, ele não é tão duro em relação às pessoas que, de repente, estão meio desviadas do caminho. É uma ideia interessante isso, porque como ele já viveu tanto, ele já viu tantas situações, então ele consegue enxergar o outro de um outro olhar, com uma outra maneira, não tão segmentada ou tão restritiva, ele consegue enxergar o outro de um jeito mais amplo, ele tem mais condições de fazer o acolhimento. É isso que o autor está nos colocando aqui. Não sei se é uma boa ideia, assim, não sei se o conceito ele realmente casa totalmente, essa ideia da experiência, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu achei legal compartilhar essa visão com vocês, porque às vezes também bate um pouco com a nossa vida. Né? Isso quer dizer, Antônio, que eu tenho que viver a vida doidada e depois ser espírita? Não, não é isso, não se trata disso. É só uma questão de olhares, né? Você consegue melhorar o olhar em relação a algumas coisas pela experiência. É isso. Mas é polêmico isso, eu concordo que é polêmico. Bom, Antônio, deixa eu só ver se... Oi. Antônio, a Sandra. Fala, Sandra. A Bárbara está... primeiro ela falou aqui para a gente está arrasando no podcast, né, Bárbara? E estamos juntos. E ela fala o seguinte, sob essa perspectiva, o filho mais velho conheceu menos da vida, portanto, pode-se imaginar que ao final da vida, talvez tenha evoluído menos que o irmão mais novo. O que você acha? Então, e é isso que ele está colocando também, né? É isso que o autor está colocando, é muito bom. Legal, obrigado, Sandra, por me ajudar aí, que eu não estou vendo nada aqui. Obrigado, Bárbara, pela... ainda bem que você entrou aí. E obrigado, Bárbara, pela colocação, porque é isso, né? Quer dizer, de repente, um tem mais experiência. Gostei dessa visão, ela falou. E vocês vejam só uma questão que eu acho que é importante. Vamos ver o comportamento de Jesus. Jesus ficava dentro da sinagoga ou dentro do templo, fechado nos rituais, ou Jesus estava na rua, estava na trincheira, estava lá caminhando, estava lá no dia a dia com as pessoas. Jesus estava no dia a dia, estava lá, corpo a corpo, estava lá convivendo, vendo aquelas circunstâncias todas. Até por isso ele conseguia fazer as parábolas, né, usando elementos do dia a dia das pessoas. Olha a proximidade que ele tinha, a visão que ele tinha da vida das pessoas daquela época, coisa que os fariseus, autores da lei, saduceus, viviam num outro mundo, não tinham aquela mesma experiência, porque eles estavam muito mais restritos. Eles ficavam muito mais restritos à questão de seguir os ritos, as oferendas, as datas litúrgicas e tudo mais, pagamentos de impostos lá para o templo. Essa era a vida deles, mas uma vida muito pequena, uma visão muito tacanha. Né? Mas Jesus não, Jesus estava lá na rua, estava lá falando com cada um, compartilhava ensinamentos com qualquer pessoa, estava lá conversou com a mulher samaritana, conversava com todo mundo, entendeu? Então, eu acho isso também um bom exemplo, e acho que casa bem com essa fala aqui do autor do livro, que conta essa pequena parábola, mas falando sobre nós espíritas. Mas eu quero encerrar aqui, e depois a gente pode até falar um pouco depois, né? Depois que a gente encerrar aqui, dessa frase daqui do Emmanuel, na Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 98, ele fala um negócio que eu acho que também é muito bacana para nós. Ele fala o seguinte: no caminho da fé,
esse caminho que nós estamos aqui. Né? Analise igualmente a tua atitude. Se te sentes ligados à esfera superior, ao mundo espiritual, aos benfeitores do espaço, né? Para os seus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres, olha só, não se feche na vaidade de ser bom. Também tem isso, né? Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele, ajudando aos outros. Não há diferença. Estamos aqui como servidores, como pessoas que estamos aqui prestando um serviço, ajudando na medida das nossas possibilidades, outros também, mas no fundo nós estamos ajudando a quem? A Deus, não sendo os seus colaboradores, humildes aqui, mas trabalhadores, os trabalhadores da última hora, não importa, mas nós estamos aqui também ajudando. Agora, a gente não pode ficar encarcerado na vaidade de ser bom. Eu sou bom, eu sou espírita, não entendeu? Aí eu dou passe. Sabe? O outro não dá passe direito, eu dou passe, muito melhor do que todos eles. Esquece isso, gente, esquece, né? Não que vocês tenham esse pensamento, mas não é esse o pensamento. O pensamento é o seguinte, somos trabalhadores, vamos ajudar, vamos estar em conexão e não vamos ficar encarcerados na vaidade de achar que somos os bons, que só nós sabemos sobre o espiritismo, que só nós temos as verdades. Não, esquece, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, né? Estamos fazendo a nossa caminhada e a nossa caminhada é de ajuda ao próximo. Bem, antes de encerrar aqui o compartilhamento do nosso PowerPoint, só chamando a atenção para a semana que vem, 2 parábolas do capítulo 16, lá em Lucas, a parábola do administrador desonesto e a famosa, mítica parábola do rico e Lázaro. É isso, gente. Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula raiz e essas interpretações um pouco diferentes, mas eu acho que vale, porque às vezes a gente fica muito sempre seguindo a mesma coisinha, que é importante, claro, mas às vezes tem outras visões que a parábola também nos traz e a gente nem percebeu. Luiz, pode falar, fica à vontade. Essa parábola, eu acho que essa parábola reforça muito um ponto que é o seguinte, eu acho que quando Deus nos criou, ele nos disse algumas coisas, um dia a gente pode conversar sobre isso, mas uma que ele seguramente disse foi, eu vou te dar um instrumento muito poderoso, que se chama livre-arbítrio, ou seja, que é a sua capacidade de fazer escolhas. Portanto, meu filho e minha filha, lembre-se do seguinte, escolhas geram consequências. Sim. Boas escolhas, consequências boas. Mais escolhas, consequências boas. Essa parábola é sobre escolhas. Um escolheu ir, se arrependeu, voltou. O outro ficou paradinho lá. Perfeito. Também a escolha dele, né? Escolha. Esse mais velho, ele lembra muito o trabalhador da primeira hora, né? Que também fica olhando, né? Eu acho que Deus também não deixou de dar a ele o que prometeu, né? O que ele... Mas, assim, ficou mais preocupado com o que Deus deu ao outro, né? Sim. Já começou a julgar o outro. É muito parecido com a... E você vê que tem egoísmo, tem julgamento, né? Olha quantas coisas que o filho mais velho acaba indo nessa direção. Acaba se incomodando, né? Acaba se incomodando. Ciúme. Mas também, Fala, dentro disso, não pode ser um ensinamento, né? Que está trazendo, como traz toda a palavra, de como proceder. É um livre-arbítrio, mas aí ele está colocando, se você proceder desse jeito, como diz o Luiz, você vai ter esse resultado, né? É um aprendizado que você também vai ter durante a vida, né? Sim, perfeito. Agora, o livre-arbítrio, ele vai te jogar para um caminho, assim, o filho mais novo, ele pega aquela herança, ele tem o livre-arbítrio, ele quer ir embora. Ele quer ficar distante do pai, é o livre-arbítrio. Mas como aquilo que o Luiz falou, tem uma consequência. Qualquer ação que você toma tem uma consequência. E aí você tem que ter o quê? Eu estou dando comida para os porcos, olha a minha vida como está o caos. Situações estão se repetindo, negativas, estão se repetindo na minha vida, tem que parar, tem que fazer alguma coisa. Acho que eu vou num centro espírita. Não, alguém chega para você e fala, mas que tal eu levar você ir lá para o centro espírita, tomar um passe? Aí volta, né? Você se reconecta. Mas você tem que criar essa consciência que tem alguma coisa errada acontecendo na sua vida. Então, porque esse é o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio te leva para um caminho ruim, mas também te permite fazer em algum momento
reflexão. Estou no caminho errado. Às vezes ajudado por outras pessoas, claro. Né? O complemento, Antônio, dessa fala de Deus é o seguinte: as escolhas geram consequências e preste atenção em mais um detalhezinho só. Eu não escolho por você. Você é que tem que fazer, lógico, é aprendizado. Eu não escolho. A escolha é sua. Minha, não conte comigo para escolher por você. Muito bem. Ô, Ariovaldo, você curtiu aí? Você viu que eu usei só seu livro, hein? Você viu que Você viu que ele é longo, né? Você vê Foi, uma... sim. Por isso que quando a gente tentava participar de alguma forma, tinha que trazer o resumo do resumo do resumo, né? Porque ele é muito longo, né? Eu só queria fazer uma colocação, Antônio, Me passa, fica à vontade. dessa parábola, que nos mostra o quanto o pai foi misericordioso com o filho mais novo, que ele poderia denunciá-lo junto aos anciões da cidade, por ele se tornar um filho indócil, como está em Deuteronômio, né? Sim. Que, nesse caso, o filho poderia ser até apedrejado até a morte, né? Era uma lei judaica da época. E o pai, no caso, você vê que ele faz questão de transgredir a lei, nem pensou no motivo do filho e já repartiu a herança. Perfeito. Porque não era o pensamento de Jesus, ele está querendo mostrar o seguinte: não pare com essa visão legalista das coisas, pare com essa visão fechada. Né? Deus não pensa desse jeito como vocês acham que pensa, é outra coisa. Né? E perfeito. E ele fala: ó, o acolhimento é outro, a misericórdia, tanto que é o espanto, né? É uma coisa escandalosa o que Jesus conta para as pessoas, os fariseus. Eu fico imaginando os fariseus ouvindo aquilo lá, querendo esganar Jesus. Né? Não é à toa que essas três parábolas aí é a parábola da misericórdia. Né? Perfeito, é isso mesmo. Quem mais? Liliane, quer falar alguma coisa? Quem quer falar? A Sandra Curado, vamos lá. Não, Antônio, eu li naquele estilo adoração. Eu vi isso daí, eu fui ver. Vocês falam tanto desse estilo adoração, eu fui ver. É de um rapaz que é presbiteriano, é do Mackenzie, ele tem lá, tem tudo bonitinho, tem as parábolas contadinhas, lá é um site bem legal, eu curti. Então, aí ele fala que um pai correr ao encontro do filho, um ancião correr ao encontro de alguém mais jovem era indigno, e esse pai não se incomodou, não se importou de ter essa atitude de correr ao encontro do jovem, que era o filho, né? Então, perfeito. E um filho que acabou de falar agora. Exatamente, né? Eu ia falar isso. E você veja, um filho que tinha aprontado todas, e o pai vai correndo atrás dele. Isso, não podia correr, era indigno. Né? Tá vendo? Olha quantas coisas, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, tinha que apedrejar o filho. Olha que loucura! Antônio, outra coisa que eu achei interessante, que o filho ensaiou de falar para o pai, você não, olha, me trate como empregado, mas o pai não deixou ele falar essa frase. Exatamente. Então, eu não entendi também essa hora o que quis dizer isso, dele não... às vezes, a gente dá uma ensaiada, tipo, né? Umas coisas assim que a gente... E, no fim, não é isso que é importante. Nem precisava ter se preocupado com esse detalhe exatamente. Que Deus vai te... disfarçada, de dar uma desculpa, né? Tipo, perfeito. Olha, me trate assim... Não. Olha, é a parábola, aquilo que a Marciazinha acabou de falar, é a parábola dos trabalhadores da última hora. Deus vai te pagar a mesma coisa para todo mundo, porque ele está feliz lá com o trabalho, as pessoas estão chegando, estão lá, então ele não vai diferenciar. A gente começa a inventar umas coisas, até para a gente mesmo, né? Exato, porque o importante é estar conectado, o importante é estar lá, é estar no caminho, é fazer de uma forma séria essa nossa reforma interior, essa nossa transformação moral, é isso, né? Eu falo de um jeito, né, Luiz, que parece uma coisa simples, né? Não é todos simples, nós não. aqui sabemos que não é simples, claro. É que para Deus, o mais importante é a tua intenção. Ele conhece teu coração. Então, ele fica vendo a tua intenção. O que você vai fazer exteriormente para representar a tua intenção, isso para ele não. Ele sabe qual é a tua intenção. Para ele, o que vale é a tua intenção. Isso. E um arrependimento sincero. Aquilo que Kardec coloca também lá no Livro dos Espíritos. Arrependimento mesmo. Precisa, tá certo, mas tem que ser sincero. Porque Deus está olhando lá para o seu coração. Está escrito isso lá, né? Os espíritos de luz falam isso. Tem que ser uma coisa sincera. O arrependimento... e não adianta só também você falar, estou arrepedido e não fazer nada, né? Continuar a mesma coisa. O arrependimento é o primeiro passo. Depois tem a consequência, que é que se emendar, que aí é que é mais complicado. Que aí é a reforma interior, a transformação moral, o autoconhecimento, todas aquelas coisas que você sabe que
é de doer, né? Bom, enfim, quem mais? Quem mais, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? A Cláudia gostou, já teve que sair, a Bárbara também, beleza. Alguém mais? Aide, tá tudo bem? Quer falar alguma coisa, Aide? Não? Beleza, quem mais? A Rita também tá bem. A Juliana quer falar alguma coisinha, Juliana? Tá tudo bem aí também? Tá tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa parábola? Bem bacana essa parábola, né, gente? Espero que a gente reflitam bem, depois dá uma olhadinha de novo nessa parábola. Acho bem legal. Fala, Ariovaldo. Eu só vi um texto, se até corri se estiver errado a informação, estava escrito que os judeus não podiam criar porcos. Confirma isso? Então, porque se eles não comiam e achavam aquilo lá, como é que é? Impuro. Não é impuro isso? Obrigado, Ariovaldo. A memória é uma vaga lembrança. Então, em tese, por que eles deveriam ter lá os porcos? Mas, de repente, tinha pessoas, deviam ter escravos, tinham outras pessoas de outras regiões que não eram judias, né? Então, elas, de repente, comiam um porquinho. E pode ser que alguma pessoa tivesse essa criação de porcos, mas os judeus olhavam aquilo com uma certa, né, ojeriza, assim, não, pelo amor de Deus. Tanto que o filho vai cuidar dos porcos num lugar muito, muito distante. Então, a gente não sabe para onde ele foi realmente, né, na parábola. Mas é realmente uma questão interessante isso. E Jesus vai usar essa ideia quando ele vai pegar os espíritos impuros e colocar nos porcos. Que é uma coisa absurda, não tem sentido. Ele faz a desobsessão, pega os espíritos e coloca nos porcos. Mas aquilo é simbólico, porque ele não ia pegar um espírito, né, um espírito que seria de um ser humano, vamos chamar assim, e colocar no porco, porque isso não existe. Mas o que é? É a representação simbólica de que eram espíritos impuros. Né? Então, era essa a ideia, essa conotação. Mas e nem ele mataria, né? E nem Sim, Jesus perfeito, mataria. Perfeito. Não, aí é outra, além disso, né? Além disso. Antônio, rapidinho, só para terminar. E também essa ligação que você fez da roupa, do anel e da sandália, lá ele colocou que a roupa, o pai estaria devolvendo a honra, o anel, a autoridade, e a sandália para mostrar que ele não era escravo, que ele era um espírito livre. Legal. Vocês vejam com tantas possibilidades de interpretação, né? E essa também é outra bacana. Mas eu gostei muito da sandália desse cara, falando que a sandália evita que você põe o pé na terra, você afasta um pouco dessa questão material, você lembra que você tem um lado... Você está aqui, você está matéria, mas você não é matéria, você é espírito. Né? Achei poético, vamos chamar assim, vamos dizer assim. Beleza, obrigado, Sandra Curado. Olha, obrigado a todos vocês aí que compartilharam aí, curtiram aí a aula, e vamos fazer o nosso encerramento? Luiz Eduardo, por favor, o povo pede o seu encerramento aqui, há um abaixo-assinado aqui. Amigos e amigas, nós que tanto recebemos agora por essa parábola, talvez a parábola mais importante dos evangelhos, e podemos discutir, podemos ver tudo, é chegar no nosso momento, então, de reciprocidade, de doar o melhor do nosso amor por meio das vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo, vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes, vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas, morais ou espirituais. Vamos vibrar por todos aqueles que não estejam sob a proteção das respectivas famílias ou que não estejam devidamente assistidos, em especial os idosos e as crianças. Vamos vibrar por todos aqueles que estão partindo hoje da Terra em direção à pátria espiritual, para que eles sejam bem recebidos por lá, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for solicitado. Vamos vibrar por todos aqueles que estão chegando hoje aqui ao plano da Terra, para que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação. Vamos vibrar para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E, por último, vamos deixar no centro do recinto onde cada um está uma vibração em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a recolha e leve aonde for mais necessário. Graças a Deus. E assim, agradecendo ao bom Deus, ao bom Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanharam nesse trabalho,
Vamos saudando a todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, um bom resto de semana a todos. Graças a Deus, e até semana que vem, se Deus quiser, às 15 horas, para mais um estudo aí das parábolas. Gente, muito obrigado, até lá, viu? Tchau, tchau. Até, beijos.